Eu me chamo Alder Júlio Ferreira Calado, conhecido como Alder. Eu sou um trabalhador, nascido em Pesqueira, Serra do Ororubá, descendo do Chucuru. Me sinto também eu um chucuru desaldeado e trabalho no campo da educação popular e da realidade social. Para isso, então, desde meados dos anos 60, eu tenho travado contínuo contato com os movimentos sociais populares, especialmente. Eventualmente também com movimentos sindicais e com agremiações partidárias, das quais me afastei nos anos 90, mas permanecendo firme na atuação junto aos movimentos sociais populares, dos quais eu me sinto um aprendiz, um militante e um pesquisador. Nesse sentido, tratei de direcionar meus estudos nessa perspectiva de apoio aos movimentos sociais populares, inclusive o movimento negro, na época o movimento negro unificado, do qual não fui propriamente um militante, mas de maneira a corroborar lutas sociais que foram travadas no sertão pernambucano, particularmente em Arco Verde. Daí que nasce o interesse, quando fui residir em Arco Verde, de 75 a 1987, 12 anos de atuação em Arco Verde. Já havia passado tempos trabalhando como professor em Pesqueira, nos colégios da cidade. Depois havia também continuado meus estudos na FAFICA, em Caruaru, de Ciências Sociais, e feito mestrado também em Sociologia na UFPE. E tomei a decisão de, uma vez concluindo o curso de mestrado em Sociologia, em retornar ao sertão Arco Verde. Havia a Faculdade de Formação de Professores, onde atuei desde 1972. Então, entrei muito jovem no batente acadêmico e passei em Arco Verde de 75 a 87. E quando eu entrei na faculdade, eu ainda residia em Pesqueira e continuei residindo. Só nos mudamos para Arco Verde em 75 até 87. Em 87 interrompi meu trabalho em Arco Verde para continuar meus estudos em Paris, na Universidade de Paris 8, tendo como orientador Michel Louvi, como é mais conhecido, e retornando, fiz concurso para aqui, para a UFPB, depois de 35 anos de trabalho, solicitei minha aposentadoria para ter liberdade, uma agenda mais folgada para lidar com os movimentos sociais populares, que têm sido e continuam sendo minha cachaça principal. E no caso de voltando a Arco Verde, eu gostaria de dizer que foi um tempo muito promissor, aquele em que eu vivi por lá, compartilhando com os companheiros professores da AESA, mas também com os estudantes. Desses estudantes fazia parte também Luiz Eloy Andrade. Luiz Eloy, um jovem, naquela ocasião devia ter em torno de uns 20 anos de idade, participava da Pastoral de Juventude do Meio Popular, mas logo teve um caminho próprio direcionado para a luta pelo movimento negro. E, enquanto tal, desde a sua militância estudantil, como presidente do diretor acadêmico da Faculdade de Arco Verde, ele tratou de conduzir a sua luta nessa direção, de modo que eu já não estava em Arco Verde quando foi fundada a ARCA, a Associação de Resgate da Cultura Afro, e sempre Luiz Andrade de Eloy, à frente desse movimento, com muita paixão, e perseguindo diversas atividades por ele e o grupo que o acompanhava, nessa direção de favorecer, de promover a consciência afro. Foi um lutador bastante de referência.
não estava sozinho. Então, na época também estava acompanhado de figuras como Francisco Romildo. Ainda hoje tem uma devoção muito grande pela luta e também especialmente por Luiz Eloy, Luizão, mas também tinha a figura do Francisco Galindo, Chico Galindo, como era chamado. Havia outras pessoas que participavam na época como colaboradoras, é o caso, por exemplo, de Suzana. Hoje Sheila também faz parte da Arca, em condição menor, digamos assim, de investimento, mas também eram colaboradoras importantes. Então, uma vez fundada a Arca, começou-se um programa de lutas nessa direção, atuando desde a faculdade, procurando promover debates continuadamente nas salas de aula, com a teimosia que lhe era própria, e buscando conquistar simpatia nessa direção e nessa luta. De modo que Luiz Eloy não somente promoveu a causa negra nos bancos da academia, onde se encontrava sempre acompanhado de uma bolsa com materiais para divulgação nessa campanha da consciência negra, especialmente no mês de novembro, mas ao longo do ano também, especialmente ao longo de novembro, por conta do mês da consciência negra especial. Mas não ficou reduzido apenas ao espaço da academia. Ele tratou de levar debates e mais debates, junto com a equipe que o acompanhava, também nos colégios, nas escolas públicas, também nas comunidades, de modo que o interesse era crescente na região, para além das comemorações da data de novembro. Tinha também a intenção de fazer com que a comunicação tivesse seu papel mais incrementado. É então que parte dele e dos outros colegas que acompanhavam a ideia e a iniciativa de fundar um jornal, o jornal Abibman. O jornal Abibman, desde o final dos anos 90, ou meados dos anos 90, até recentemente, teve o seu papel, teve o seu grito, que foi levado a outras cidades. E sendo apenas um meio de comunicação, o Abibman, esse jornal, em que se inseriam tarefas reflexivas. Eu me lembro que eu fiz parte durante vários números nessa colaboração também, como também o professor Edson Eli Silva, mais dedicado à causa indígena. Sua tese foi sobre o chucuru, por exemplo, mas reservando muito tempo, muita seriedade à questão da negritude, de modo que ele tem muitos artigos publicados no Abibman e também em livros que a própria Arca depois fez publicar. Uns 2 ou 3 livros foram publicados também pela Arca, nesse sentido da divulgação. Uma experiência curiosa, porque a Arca não tinha propriamente financiamento, era um financiamento vindo dos próprios membros da associação, com recursos bastante difíceis, mas a luta dele falava muito mais forte. Era uma pessoa pobre, com a sua bicicleta, com a sua bolsa ao lado, andava todo Arco Verde, as comunidades também, divulgando a causa negra. E não restou aí. Depois, então, passou a ir para outras cidades, Pesqueira, Belo Jardim, Buíque. Hoje, eu escutando a atual diretora da Arca, eu esqueci o sobrenome também agora, daqui a pouco me vem. Então, ela me dizia que os trabalhos da Arca continuam avançando, hoje contendo na diretoria não somente a própria Irailda, mas também Valdira, mas também Damião e outros que estão colaborando e fazendo ecoar a voz da Arca em toda aquela região, descobrindo muitas comunidades quilombolas em Buíque. Ela me falou de 5 comunidades quilombolas só em Buíque, mas muitas outras lá na área de Custódia,
Custódia talvez o dobro ainda, mas além de Custódia também Inajá, de modo que a ação da Arca tem se ampliado cada vez mais. Fico muito contente com as notícias que hoje escutei da parte de Irailda, nessa direção de fazer avançar. Agora mesmo, para este novembro, há toda uma programação, não sei se a professora Marta já recebeu a programação elaborada para esses dias de novembro, com circuito de diálogo sobre a negritude, com outras iniciativas, com a perseverança do Assis Calixto e outros mais. Então, toda uma programação muito bem montada para este mês da consciência negra em Arco Verde. De modo que a minha participação não se deu tão presencialmente, porque, como eu disse, eu estive em Arco Verde até 87, em 87 me ausentei, mas a Arca, fundada em 94, eu já me encontrava aqui na UFPB, mas daqui procurava contribuir com a Bibman. Então, uma série de artigos se encontra hoje publicados no Abibman, inclusive aquela coluna intitulada Traços da Mãe África em busca de nossas raízes. Tenho a impressão de ter contribuído com uns 42 números com essa coluna Traços da Mãe África em busca de nossas raízes. Neste momento fiquei muito tocado positivamente com a provocação feita pela professora Marta Rosa de estar à frente desse projeto de digitalização, portanto, ampliando o alcance cultural, o alcance também das produções, não somente do Abibman, não somente da Arca, Associação de Resgate da Cultura Afro, mas também de outras lutas de que ela tem participado desde o final dos anos 70, encampando as lutas do MNU, Movimento Nacional Unificado, Movimento Negro Unificado. A negritude sempre foi uma identidade forte em nós, não é? Em mim também. Eu falei de minha ascendência indígena, do chucuru, do qual me sinto um chucuru desaldeado, mas ao mesmo tempo essa identidade negra profunda de profundas raízes da parte de meu avô materno, mas da parte de toda a família em geral, de modo que o movimento negro, como o movimento dos povos originários, constituem espaços de participação privilegiada de minha parte. Mas devo dizer que não eram só os movimentos dos povos originários, nem o movimento negro, mas o conjunto de movimentos populares. São dezenas de movimentos populares, a gente sabe, e aos quais eu dediquei minha vida desde meados de 64. Então foi numa ocupação de terra na Serra do Ororubá, em 63, no governo Miguel Arraes e as ligas camponesas atuando, inclusive lá em Pesqueira. Eu era seminarista na ocasião, devia ter 14, 15 anos, e fui convidado por um padre que era assistente da JAC é Juventude Agrária Católica, e para acompanhá-lo num jipe, expressando solidariedade àqueles que haviam ocupado aquelas terras que estavam na posse de fazendeiros que haviam tomado dos próprios índios. Então a gente foi nessa visita de solidariedade, lá estavam os camponeses ocupando aquele território, e eu considero este episódio o batismo meu, a entrada minha nos movimentos sociais populares, desde 63, 64, nunca mais eu abandonei e continuo hoje também lutando, né? A minha crença nos movimentos populares, até mais do que no movimento sindical e mesmo nos movimentos partidários, a minha crença maior é a certeza de que ao longo da história não houve uma grande transformação digna deste nome que não tenha sido protagonizada principalmente, eu não digo exclusivamente, mas principalmente pelos de baixo, pelos movimentos sociais populares. Todas as grandes transformações do mundo passaram e passam pela atuação
principal dos movimentos sociais populares. Não são os únicos, existem também outras numerosas organizações sociais, organizações de base de nossa sociedade, mas os movimentos sociais populares principalmente. E ainda mais principalmente aqueles movimentos sociais populares do campo e urbanos, das periferias urbanas, que lidam com um projeto alternativo de sociedade. Isso quer dizer o seguinte, que eu posso atuar com um movimento social, popular inclusive, mas ter a minha bandeira presente. À medida que essas reivindicações são satisfeitas, eu então tendo a recuar, tendo a me sentir satisfeito. Este não é o exemplo típico de movimento social no qual eu aposto. Eu aposto naqueles movimentos sociais populares que, para além de suas específicas bandeiras, seja a questão negra, seja a questão indígena, seja a questão da terra e outros mais, mas para além dessa bandeira está o seu compromisso de transformação em direção a uma nova sociedade, a uma sociedade alternativa à barbárie capitalista. Então foi nesse sentido, respondendo diretamente à sua pergunta, Marta, é nesse sentido que eu me senti muito à vontade de contribuir com a ARCA, com a BIBMAN, com Luizão e com aqueles e aquelas que faziam e fazem parte hoje da ARCA também. De modo que o exercício de escritor eu tenho desde tenra idade. Os tempos de seminário me serviram muito nessa linha de apaixonamento pelos estudos, pelas línguas também, e de modo que de muito tenra idade eu comecei a escrever. É um exercício que eu faço todos os dias. A partir do site que minha neta criou, Textos de Alder Calado, você vai encontrar em torno de 530 textos no Textos de Alder Calado, .blogspot.com. Então, contribuir é o mínimo que eu pude fazer em relação à ARCA, em relação à BIBMAN também. E tive muita paixão ao escrever aqueles textos daquela coluna, Traços da Mãe África em busca de nossas raízes. Foi com muita paixão que escrevi e também muita saudade da força que Luizão nos dava a todos, da teimosia dele, da contribuição que ele nos pedia, a mim inclusive, e não importava a distância, onde eu estivesse ele sabia que podia contar, como também Romildo, como também Chico Galindo, e como hoje também podem contar Irailda, Valdira, o Damião Lucena e outros que estão também tocando a luta. Então, a esses livros aí, ele dava sempre a ideia partia dele e da equipe também, e aí a gente procurava viabilizar a partir da editora Ideia. Na época ainda era uma editora artesanal, salvo engano, essa editora artesanal foi criada por volta de 94, né? Então estava no início. Hoje é uma editora, digamos assim, que ganhou muita notoriedade, a editora Ideia, aqui de João Pessoa. Então, por ela, nós publicamos esses textos aí, que você relembra e dos quais eu não tinha capacidade de lembrar, não fosse a sua gentileza e a sua deferência de lembrá-los também agora. De Luizão, eu trago com muita comoção essa memória, essa admiração grande por ele, que era um negro e com a consciência de classe muito forte, muito rara. Então, nos encontrávamos primeiro em Arco Verde, lá nos anos 80, quando a gente se mudou para lá, a gente tinha mais espaço disso, porque Luizão, a exemplo de Romildo, do Chico Galindo, de Suzana, de Sheila e outras, participaram de vários movimentos, não somente o movimento negro, participaram do movimento camponês, lá no caso na Pedra, participaram da fundação do PT naquela época também, e sempre estávamos reunidos a cada semana. Lembro-me de Luizão conduzindo a sua bicicleta, eu posso estar enganado, ela tinha a cor vermelha, posso estar enganado, mas tinha a cor vermelha, a passear pelas ruas de Arco Verde, a trazer consigo a bolsa com os vários materiais
da negritude, mas também na época do PT também. Então, é um dos fundadores do PT. Então, saindo de Arco Verde, as conversas continuaram, seja por telefone, era sempre ele que tinha a gentileza da iniciativa, mas também quando eu ia, muitas vezes, a chamado também da própria Arca, a contribuir com alguns encontros que também eram preparados por eles. E eu acompanhava na sua luta, inclusive pela sobrevivência, a buscar vender tecidos lá na região de Arco Verde, viajando periodicamente a Fortaleza, ao Ceará, outras cidades, e trazendo para vender naquela região de Arco Verde. Depois ele também frequentou Paulo Afonso por certo tempo, nesse mesmo sentido de assegurar sua sobrevivência. Não era alguém que tivesse um olhar de tirar proveito da associação ou dos ganhos que ela viesse a obter. Era alguém que contribuía de corpo e alma, uma perspectiva, digamos, radical nesta direção. Radical porque ele certamente contribuiu com outros movimentos populares, mas certamente a causa negra era a causa que mais o identificava, que mais o apaixonava. Ver Luizão, conversar com Luizão, era fundamentalmente promover a causa negra, a causa libertadora. Desafio que se apresenta no sentido de que a gente vê com preocupação a fase pela qual a gente está passando, vê manifestações de barbárie, mas por isso mesmo a gente é chamado a estar mais atento, a buscar retornar o trabalho de base em outro estilo, buscando enraizar-nos lá onde o povo se encontra, nas favelas, nas periferias urbanas, mas também no meio rural, a gente ter maior esse compromisso de formação. São 3 pontos que eu costumo, nos meus escritos e nas minhas intervenções, ressaltar. Esses 3 pontos que, no meu entender, eram muito frequentes, muito mais frequentemente observáveis nos anos 80, em que a gente procurava formar pequenos grupos, formar núcleos e manter vivos esses núcleos. O processo de formação que a gente buscava exercitar era um processo de acreditar nos pequenos núcleos, nos pequenos grupos, nas pequenas comunidades, de modo a alimentar que semanalmente ou quinzenalmente se encontrassem com autonomia. Autonomia significa não ter amarras do ponto de vista do Estado, muito menos ainda do mercado. E também buscar tocar seus projetos. A organização que a gente exercitava era a organização de confiar na autonomia, mas uma autonomia que implicava para nós também nos sustentar com os nossos trocados, nos sustentar com os nossos tostões. A partir de cada militante, a partir de cada associado, se recolhia o que cada uma e cada um pudesse oferecer. A gente até dizia que o valor de um cafezinho, qualquer uma de nós pode oferecer à organização. Então, mensalmente, isso religiosamente era feito e era com esses tostões que as atividades eram organizadas. Isto no âmbito dos movimentos populares, em certo sentido dos movimentos sindicais e também dos movimentos do movimento partidário. Eu me refiro particularmente ao PT e a outras organizações também que aí tiveram início ou que se renovaram com partidos mais antigos, por exemplo. Era essa aposta na autonomia em relação ao mercado, em relação ao Estado. À medida que esse princípio foi sendo passado para trás, a gente nota a forma de desandar dos movimentos sociais, porque um estava na organização, como acabei de dizer, não deixar que as mesmas pessoas fiquem muito tempo exercendo o mesmo cargo, oportunizando que quem é da base venha agora também exercitar
a função de coordenação. Passado esse período, voltasse para a base para que outros e outras viessem tocar o barco. Era o que a gente chama, eu tenho como mecanismo revolucionário, esse da alternância de cargos e funções. E quando a gente deixou cair isso aí, a gente teve que amargar muitas derrotas. Esse é o plano, eu disse, organizativo. Mas além do organizativo, tem outro ponto, que é o lado formativo. É sempre fazer com que a gente avance no processo da consciência crítica transformadora, no sentido de fazer com que a gente olhe para a realidade e veja como essa realidade se comporta. Procure as fontes mais legítimas em que a gente confiar, não ficar só apegado a uma só fonte, mas buscar outras. E isso era exercitado a partir de jornais que na época eram distribuídos. Era o jornal Em Tempo, por exemplo, era o jornal Tribuna da Luta Operária, era o jornal Companheiro, havia outros meios e revistas também, a revista Teoria e Debate, mas havia outras também, como Tempo e Presença. A gente sempre tinha a preocupação de levar para as reuniões trechos desses jornais para uma contemplação do que acontecia em âmbito mundial, em âmbito nacional e em âmbito regional. É o processo formativo de que a gente está falando. E quando a gente diz processo formativo, eu não estou me referindo, por exemplo, à escolaridade. Eu não tenho nada do que me queixar da escolaridade. Passei em torno de 25 anos nos bancos escolares, só tenho a agradecer. Mas não é desta formação que se está falando. Está se falando da formação que somente os movimentos sociais podem oferecer aos seus membros, e de maneira continuada, uma formação contínua, uma formação que mexe com toda a vida e a vida como um todo. E o outro ponto era o aspecto da luta, o aspecto da mobilização. Então, organização, formação, mobilização. Três eixos que deviam estar sempre conjugados. Quando a gente perdeu de vista isso, lá nos anos 90 ainda, a gente começou a desandar. Teve até algumas conquistas do ponto de vista eleitoral, mas conquistas que duraram pouco, porque não tinham essa raiz, esse enraizamento lá na cultura popular, nas periferias urbanas, no meio rural. A gente passou a fazer com que aqueles grandes militantes, mulheres e homens qualificados, deixassem esse enraizamento em que estavam presentes para ocupar espaços estatais, nas câmaras, nas prefeituras, nas secretarias estaduais, no governo estadual, nos ministérios e assim por diante. Mesmo que a gente dissesse que estava ali, ocupando aqueles espaços em benefício das classes populares, mas havia uma distância muito grande e, portanto, a confiança ela decresceu. Uma coisa é eu sentir que Aldo está presente lá onde eu estou, comendo o que eu estou comendo, alegrando-se daquilo que me alegra e sofrendo com o que eu sofro. Outra coisa é ver Aldo nos tapetes estatais, aí a diferença começa a aparecer. A gente perde a confiança daqueles e daquelas que a gente tinha como nossos grandes aliados e protagonistas de mudanças sociais.